Sobre o Evangelho não vou falar porque falei domingo retrasado, né? Da tempestade acalmada. Era evangelista Marcos, hoje Mateus, mas é a mesma história. Gostaria de meditar com vocês hoje sobre a primeira leitura do livro de Gênesis, a história de Ló. Ló, que era sobrinho de Abraão, por muito tempo foi companheiro de Abraão, até que chegou um determinado momento da sua vida que ele quis trilhar o seu caminho, e ele foi morar em Sodoma. E como nós sabemos, Sodoma e Gomorra foram cidades dominadas pelo pecado, pela maldade, pela corrupção, por tudo aquilo que machucava o coração de Deus. E Deus decidiu exterminar aquelas cidades. Capítulo 18 de Gênesis, Abraão fala com Deus: Senhor, eu sei que o Senhor decidiu mandar fogo em Sodoma e Gomorra, mas se por acaso o Senhor encontrar 50 pessoas justas, o Senhor vai destruir mesmo assim? Não, se tiver 50 justos, eu vou preservar. Ah, Senhor, mas 50 eu acho que não tem. Se tiver 45, o Senhor vai salvar Sodoma e Gomorra? Não, 45 vai. Bom, mas mesmo 45 acho que é muito, viu? 40, se tiver 40 o Senhor vai destruir? Não, 40 eu vou ter misericórdia. E foi baixando, né? Até que chegou 10, Senhor, se tiver 10, o Senhor vai preservar Sodoma e Gomorra? Não, se tiver 10 justos, eu vou preservar. Mas mesmo assim, nem os 10 achou, né? Nem os 10 Deus achou, porque a coisa estava feia lá em Sodoma e Gomorra. Mas tinha Ló, a sua esposa, as suas filhas, e Deus quis preservar aquela família da destruição. E hoje a leitura nos mostra esse pedacinho, né? Como foi a saída de Ló e de sua família antes da destruição de Sodoma e Gomorra. Os anjos insistiram com Ló: levanta, pega sua mulher, suas filhas e sai daqui para que vocês não morram também por causa das iniquidades. Como Ló hesitou, os anjos tomaram pela mão ele e a sua mulher e os seus 2 filhos, porque Deus teve compaixão deles e os fizeram sair para fora da cidade. Então, mesmo sabendo que ia ser destruído, ele queria ficar lá, né? Os anjos tiveram que puxar o Ló e a sua família para que eles sejam salvos, né? E assim é o amor de Deus, assim é a compaixão de Deus por nós. Quando Deus nos vê que nós estamos no fundo do poço, quando nós estamos nos caminhos errados, na destruição do pecado, Ele insiste, Ele faz de tudo para nos arrastar, para nos arrancar desse poder da morte. Mas a gente continua sendo teimoso, né? E a gente quer ficar lá. Tem que São Miguel pegar a espada dele e puxar a gente. Tem que Deus enviar os seus anjos para nos libertar do poder da morte. Tal é a inclinação que infelizmente nós temos para o pecado. Tal é a nossa fraqueza e a facilidade que nós temos para esquecer a voz de Deus e ouvir a voz do inimigo. E tantas vezes a gente ou as pessoas que nós amamos, por mais que vejam as provas de Deus, conheçam que o caminho do Senhor é o caminho certo, que Deus quer libertar, que Deus quer salvar, mas insiste em ficar em Sodoma. Hesita. A hesitação muitas vezes é um pecado que nós temos, porque a gente vai, mas não vai. Eu quero viver a fé, mas não pode ser tão radical. Eu quero me entregar mais, mas não sei se vou, não sei se fico. Quanta hesitação,
Quantas reticências a gente coloca, como a gente enrola no nosso caminho de conversão, na nossa entrega a Deus, na nossa decisão. Quantas vezes Deus tem que puxar a gente pelo pescoço e nos arrancar de certas situações, de certas atitudes nossas, que a gente olhe um pouquinho para a nossa vida, né? Onde será que Deus está tendo que me puxar, né? Ele está avisando, está mandando alertas, está pedindo, está convidando, está avisando, mas ainda eu estou reticente, ainda eu estou hesitando, ainda estou enrolando para fazer aquilo que precisa ser feito na minha vida. Às vezes a gente precisa dar um basta, às vezes a gente precisa colocar ponto final em algumas situações. Mas o tempo resolve, né? Não, a gente precisa resolver algumas coisas. A gente reza para que o milagre caia do céu, mas eu às vezes preciso fazer a minha parte para que o milagre possa acontecer. Eu preciso sair da minha Sodoma, eu preciso sair daquela situação que talvez não é da vontade do Senhor, mas eu preciso ter essa coragem de romper com certas circunstâncias e fazer a vontade de Deus. Não dá para deixar de molho, vamos esperando, vendo o que vai dar, a vida passa, né? O Covid está aí, e quanta gente está indo sem resolver as suas situações. A gente não sabe se vai ter o tempo depois, até quando o anjo vai ficar puxando a gente para a gente sair daquela situação. Então, coragem, decisão, firmeza, convicção nas nossas decisões. Como isso é fundamental quando a gente se decide se entregar pelo Senhor. Não dá para ficar no banho-maria, não dá para ficar prolongando coisas que a gente sabe que não tem jeito, né? Mas a gente tem que ter a coragem de sair das nossas sodomas, principalmente as situações e as ocasiões de pecado, principalmente aquilo que a gente sabe que Deus quer que a gente mude, no nosso jeito de viver, no nosso jeito de se comportar. A gente sabe, mas a gente finge que não está escutando, né? Parece aquela pessoa que tem audição seletiva, né? Minha mãe está escutando lá de casa, tem coisa que eu falo, não escuta nada. Mas tem coisa quando interessa, né? Daí você fala baixinho, eu ouvi o que você falou, agora você ouviu, né? E com Deus a gente é assim também. Às vezes a gente tem uma audição seletiva. A gente ouve aquilo que interessa, mas tem coisas que Deus está mostrando, tem coisas que Deus está falando, e a gente, não escutei, não entendi, não sabia. No fundo a gente sabe. A gente precisa criar vergonha na cara e realmente deixar a hesitação de lado e sermos convictos, sermos firmes no nosso caminho com Deus. Os anjos conseguiram arrastar a muito custo o Ló e a família dele. Quando já estavam fora de Sodoma, os anjos falaram assim, trata de salvar a vida de vocês, não olhes para trás, nem te detenhas em parte alguma da região. Deus deu essa ordem, salva a sua vida, sumam daqui, não parem em lugar nenhum, não olhe para trás. Beleza, foram, chegaram lá em Segor, a cidade que Ló tinha pedido, né? Porque Ló falou, Senhor, subir a montanha eu não consigo, já estou velho, não dou conta não, me salva ali naquela cidadezinha ali, que ali eu consigo chegar, mas subir a montanha já é demais. E Deus permitiu, tá bom, eu quero te salvar, Ló, eu quero salvar a sua família, então pode ser na cidadezinha ali embaixo. E quando chegaram na cidadezinha, quando eles estavam a salvo, aí sim,
Deus mandou a chuva de enxofre lá, e Sodoma e Gomorra viraram pó. E a destruição tomou conta daqueles lugares. Daí o que aconteceu? A bendita da mulher do Ló olhou para trás, né? Olhou para trás, foi ver o que estava acontecendo, foi ver o que ela tinha deixado, e quando ela desobedeceu a Deus, Deus tinha sido claro: não olhes para trás. E ela, ao olhar para trás, se transformou numa estátua de sal, e ali acabou a vida dela. E a gente, como diz Jesus numa outra passagem, a gente precisa aprender a lição da mulher de Ló. E a lição basicamente é essa: não olhe para trás. Primeiro, porque Deus tinha mandado, né? A primeira lição, nós precisamos obedecer a Deus, porque a desobediência a Deus é a nossa destruição. Quando nós somos teimosos e insistimos em não fazer o que Deus está falando para a gente fazer, a gente está se destruindo. Não adianta a gente querer achar que a gente entende mais do que Deus. Não entende, não sabe. A desobediência é a nossa destruição. Por isso, em primeiro lugar, obedecer. A obediência a Deus. Essa é a primeira lição que nós aprendemos. E a segunda é não olhar para aquilo que ficou para trás, né? Talvez ela tenha olhado por curiosidade. E existem tantas curiosidades que nos levam à destruição. A gente vê, infelizmente, tantos mais jovens, adolescentes, que por curiosidade querem conhecer as drogas, sentir a sensação que vai dar, e aquela curiosidade besta: é só um baseadinho, é só uma coisinha fraca. E a curiosidade tem destruído tantas vidas, tantas famílias. Tem coisas que, se a gente sabe que não presta, né? Não adianta nem experimentar, nem buscar satisfazer essas curiosidades, porque as curiosidades más levam à destruição da nossa vida. Talvez ela tenha olhado pensando em tudo aquilo que tinha ficado. Ló era um homem muito rico, tinha os seus rebanhos, tinha construído uma riqueza enorme. Talvez a mulher de Ló pensou: nossa, que judiação, né? A gente tinha uma casa tão bonita, tinha o carro do ano, eu tinha as minhas joias, os meus vestidos, meus sapatos, tinha tanta coisa lá, não deu para trazer nada, que foi tão corrido. O apego às coisas. E a gente percebe que quando a gente está tão apegado a coisas, na verdade, nós estamos investindo no lugar errado. Nós estamos desperdiçando a força da nossa vida naquilo que não é o mais importante. E o apego exagerado às coisas materiais, às riquezas deste mundo, nos destrói a nossa alma, porque a gente erra o alvo. É para frente que Deus quer a gente olhando, é para Ele, e não para as coisas. E o erro da mulher de Ló foi justamente esse, de olhar para aquilo que ela estava tão apegada, para as coisas que tinham ficado lá. Talvez ela olhou para a cidade, e aquilo talvez seja para nós significado dos pecados que nós deixamos para trás. Quantas vezes a gente mudou de vida, a gente converteu, a gente criou juízo, mas de vez em quando bate uns 5 minutos e uma saudade, né? Mas parece que eu me divertia mais quando eu era do mundão e não era de Deus. Parece que
a vida era mais fácil antes do que quando eu decidi seguir a Deus. E muitas vezes o inimigo nos engana, nos ilude, para fazer parecer que a vida sem Deus, a vida do pecado, era mais interessante do que a vida que nós estamos buscando hoje. E quando a gente olha para trás nesse sentido, talvez para a vida antes de Deus, isso causa a nossa destruição, porque nos divide, nos impede de sermos 100% do Senhor. Por isso, não podemos olhar para trás. Mas a gente pode aplicar isso também a tantas situações, né? Quanta gente que parece museu, porque vive de passado, ou porque o passado foi muito ruim, e fica olhando para trás, porque na minha infância eu passei aquilo, porque quando eu era adolescente aconteceu isso, e a pessoa não consegue viver o hoje porque está olhando para trás, está lá presa no seu passado que foi ruim, ou porque o passado foi muito bom. Eu era tão feliz quando estava na Itália, não tinha conta da paróquia para pagar, não tinha 5 missas para rezar no domingo, eu era tão feliz quando eu era seminarista. A gente fica só no passado, né? Parece que o presente é uma porcaria, parece que hoje Deus não faz nada para a gente, só o passado que era bom. Seja qual for a situação, quando a gente fica muito olhando o nosso passado, a gente deixa de perceber a graça que Deus está concedendo hoje. Então esse olhar para trás, pode ser tudo isso, pode ser curiosidade, pode ser o apego às coisas, pode ser saudade de uma vida antes de Deus, pode ser o nosso estacionar nas coisas do passado. Eu não sei qual é o olhar para trás no seu caso, mas eu sei que a resposta é única: não olhe para trás, olhe para frente, porque é na frente que está Deus. A resposta do Salmo dizia isso: tenho sempre o vosso amor ante os meus olhos. Não sei se já viu aqueles cavalo, burro, que põe uma cenoura aqui na frente, e ele vai virando e vai seguindo a cenoura, né? Nunca vai alcançar, mas está lá. O olhar dele está fixo na cenoura que está pendurada. Assim que a gente tem que ser. O amor de Deus sempre diante dos nossos olhos, não atrás de nós, mas na frente. Quando eu percebo que o amor de Deus está diante de mim, eu vou que nem esse cavalo reto, não desvio o olhar, eu não tiro o foco daquele que é o meu alvo, daquela que é a minha meta. E Deus precisa ser sempre a nossa meta. O amor de Deus precisa ser sempre o alvo que nós miramos. Porque se a gente olha para o lado, se a gente olha para trás, a gente perde a direção, a gente perde o rumo, e a gente se destrói. Ela se transformou em sal, se transformou em pó, como Sodoma tinha se transformado em pó com o enxofre. Se nós perdemos Deus de foco, se nós perdemos esse alvo da nossa vida, a gente se destrói também. Tenho sempre o vosso amor ante os meus olhos. É para frente que nós olhamos, é a meta que nós buscamos. Nada de desviar, nada de perder tempo com aquilo que foi bom, louvado seja Deus. Foi ruim, graças a Deus passou, mas hoje, para frente eu olho. A vida no passado era mais divertida, com certeza a vida em Deus é muito melhor. Eu tenho tantas coisas, é difícil desapegar. A riqueza que Deus nos oferece é muito mais valiosa. Olhar para frente. Lembra do carro, né?
O carro tem um retrovisor que é pequenininho e o para-brisa bem maior, para mostrar isso, que a gente precisa olhar para frente. De vez em quando a gente olha no retrovisor para aprender com o que passou, para ter um ponto de referência, mas o nosso olhar precisa ser sempre adiante, sempre para frente. E a vida com Deus é assim, a gente precisa evoluir, a gente precisa crescer, não voltar atrás. A gente até dá uma vacilada, mas sempre adiante. Essa é a vontade do Senhor. Então que, ouvindo essa leitura que a palavra nos apresenta hoje, a gente, em primeiro lugar, tome a decisão de deixar a nossa Sodoma, de deixar as situações que Deus está empurrando a gente para sair, para decidir. Quantas decisões precisam ser tomadas e a gente vai hesitando, e a gente vai enrolando. Nada de hesitação, decisão. Nem que seja para São Miguel puxar você pela bainha da espada, mas que você decida, que você saia das Sodomas da sua vida. E a segunda lição, olhar para frente, não olhar para trás. Porque se a gente olha para trás, a gente está destruído. A vida com Deus é assim, sempre adiante. E quando a gente vai se entregando a essa vida com Deus, a gente vai percebendo que não tem mais volta. E que bom que não tem mais volta. Que bom que é para frente que o Senhor nos quer, evoluindo a cada dia, não no marasmo, né? Porque Deus às vezes chacoalha tudo, mexe tudo e faz começar tudo de novo. Mas nunca voltando atrás, daqui em diante, de hoje para frente. Que a gente se aventure nessa vida com Deus, que a gente tenha esse desejo de ir sempre cada vez mais à frente, sempre mais para águas mais profundas, que o amor de Deus que nos leva no oceano da vida possa realmente nos fazer entender que a gente precisa se entregar, e Ele vai levando, Ele vai conduzindo, sem saudade do passado, sem apegos, sem curiosidade, mas que você possa se entregar mais e mais a essa vida com Deus. Fecha seus olhos, e diante de tudo isso que a palavra nos falou, dê a sua resposta. Veja as situações que Deus tem te pedido para que você tome uma decisão. Veja as circunstâncias que você tem hesitado. Que Deus te conceda a coragem de sair, de ir adiante, sem olhar para trás, sem decepções, sem remorsos, sem sentimento de culpa, mas aberto ao novo que Deus quer para você, a novidade que Deus tem reservado para a sua vida. E assim, se entregue a esse amor de Deus, se abandone nos planos e na vontade do Senhor. Pra voltar, o barco está em alto mar. Não dá mais pra voltar, o barco está em alto mar. O mar é Deus.
O mar é Deus e o barco sou eu, e o vento forte que me leva pra frente é o amor de Deus. Não dá nem mais pra ver o porto que era seguro. Eu sou impulsionado a desbravar um novo mundo. Não dá mais pra negar que o mar é Deus e o barco sou eu, e o vento forte que me leva pra frente é o amor de Deus. Não dá mais pra negar que o mar é Deus e o barco sou eu, e o vento forte que me leva pra frente é o amor de Que você permita que esse amor de Deus te leve bem longe, sempre adiante, sem olhar para trás. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. E se você deseja não olhar para trás, dê uma salva de palmas bem bonita para o Senhor.